Inclusive, eu vou abrir o tracker aqui e quero mostrar essa ação, que é uma ação que o Rodrigo Silveira fez um relatório recentemente, e ela está bem positiva aqui no tracker, uma das poucas que também estão positivas, que é IRBR3. O que é IRBR3? Né? IRBR3 ela é uma resseguradora, que nada mais é do que ela faz o seguro da seguradora. Né? Então, ela vende o seguro para a seguradora, nada além disso. É uma empresa que no passado ela teve casos de fraude. Então, o que aconteceu? Né? Se a gente olhar lá no topo, que foi ali no final de 2019, IRBR3 ela estava valendo 30 vezes lucro. E o que acontecia? Teve casos de fraude no balanço, ela vendia muitas apólices de seguro, mas com um risco alto. E aí o que acontece? Quando você vende apólices com risco alto, num primeiro momento você aumenta muito a receita. Então você começa a ter uma receita muito maior, seu lucro aumenta rápido, mas à medida que o tempo passa, essas apólices que são arriscadas, elas vão ocorrendo. E aí ela vai tendo que pagar o sinistro, como se você bater o carro, vai ter que pagar o sinistro daquele seguro. E aí o lucro dela despencou, né? Então a gente teve ali no final de 2019 a publicação de uma carta da Esquadra que fez a ação balançar, e aí na sequência realmente descobriram essas fraudes no balanço e tudo mais, e a gente viu a ação perder 90% do seu valor de mercado. Desde então, a empresa começou um processo de turnaround. E o que é esse processo de turnaround? Ela tirou todos os esqueletos do armário, passou a fazer o resseguro, né, só de apólices que realmente pagavam um bom prêmio e tinham um menor risco, e aí com isso, no primeiro momento, ela reduziu a sua receita, porque ela começou a negar vários seguros, mas ela começou a fazer seguros que tinham uma probabilidade de não ocorrer o sinistro. Com isso, com o passar do tempo, ela foi melhorando a sua rentabilidade. E aí, se a gente olhar o gráfico mensal, né, a gente vê que ela começou a reagir, e aí de repente a gente vê uma grande queda ali em maio do ano passado. E por que deu a queda de maio do ano passado, né, essa grande barra vermelha ali? O que aconteceu? Quem lembra? Foi a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E aí qual que foi uma primeira interpretação do mercado? Vai ter muito sinistro de IRBR. E aí o mercado bateu. No resultado do segundo TRI e do terceiro TRI, a empresa mostrou que ela já tinha feito a provisão do sinistro que ela teria que gastar com a tragédia do Rio Grande do Sul. E, na verdade, o que se viu nos meses subsequentes foi uma ocorrência menor do que o esperado. Muito provavelmente, agora no resultado do quarto TRI, ela vai poder até reverter uma parte dessa provisão para o caixa. E aí, à medida que o mercado foi entendendo isso, você vê que a ação voltou lá para os patamares de 40, 44 reais que está hoje. Né? Tá nesse range aí de 40, chegou até a bater 49. E o que o CEO falou no último call de resultados? Que o turnaround, eles completaram agora em dezembro de 2024. Eles estão focando no mercado nacional, em apólices no mercado nacional e América Latina, que é onde eles têm uma maior expertise. Estão reduzindo a exposição ao mercado internacional, estão tendo seguros com melhor prêmio e menor risco. E aí segue aumentando a rentabilidade da empresa. Adicionalmente, é um case que o que a resseguradora tem, assim como a seguradora, ela tem um grande caixa. Por quê? Porque ela recebe o prêmio antecipado, ela investe esse prêmio para pagar o sinistro numa eventual ocorrência. E hoje, uma boa parte do caixa de IRBR está investido em Selic. E a Selic, a gente sabe que ela vai ir para 15%, 16%. Então, ela é uma empresa que ela vai se beneficiar com o aumento da taxa de juros. Assim como o BBSE vai se beneficiar, assim como o Porto Seguro vai se beneficiar, assim como Caixa Seguridade vai se beneficiar. A diferença de IRB para essas outras é que, assim, devido à fraude que ocorreu, IRB está muito descontado. E a gente pega lá, só dando os números rápidos, né? Hoje, IRB está negociando a 7 vezes preço-lucro. Caixa Seguridade está em 11, Porto Seguro está em quase 9, BB Seguridade está em 8,5. Mas IRB, ela está tendo uma aceleração de lucro. E, de acordo com o call de resultados, ela deve ter um aumento de lucro no próximo ano em torno de 30% a 40%. Tendo esse aumento de lucros de 30% a 40%, ela estaria chegando no final desse ano aqui, negociando um pouco mais do que 4 vezes lucro. Eu acho difícil a gente chegar no final do ano, ela mantendo essa melhoria de rentabilidade, eu acho difícil a gente chegar no final desse ano com ela valendo 4 vezes preço-lucro em tela. Provavelmente o valor já vai ser outro já. Adicionalmente, ao longo de 2025, ela vai zerar o seu prejuízo contábil e ela vai voltar a pagar dividendos. Tanto que no call de resultados teve uma pergunta específica se ela já começaria a pagar dividendos em 2025, e aí o CEO, ele quis ser mais conservador e falou, olha, não vamos garantir que vamos pagar em 2025, vamos deixar alinhados que a gente volta a pagar a partir de 2026. Mas, eventualmente, pode ser que a gente antecipe isso. Então, eu acho que 2 gatilhos aí que IRB vai ter ao longo de 2025 é a melhoria contínua, né, da sua rentabilidade e com o aumento do lucro, a redução do múltiplo, isso deve gerar um gatilho na ação e, adicionalmente, a partir do momento que ela anunciar que vai voltar a pagar dividendo, o mercado vai passar a olhar com outros olhos também. E aí, pessoal, é claro, dificilmente a gente vai ver alguma casa de análise dando recomendação de IRB agora, ou talvez até o meio do ano, porque é uma empresa que até 3 anos atrás teve casos de fraude em balanço, né? Então, assim, o mercado tem muita reticência
resistência em falar de yield. Mas assim, analisando a melhoria do balanço, analisando o foco que a empresa vem dando, vendo que o que eles estão falando condiz com o que está ocorrendo, eu acho que é um case que vale a pena pensar em se expor. Lógico, de forma pequena, talvez por opções longas e tudo mais, mas é um case que vale a pena prestar atenção. E lembrando que, né, no nosso atual cenário, tem dois grandes cases que vão se beneficiar. O primeiro é empresas que têm receita em dólar e custo em reais. O segundo são empresas que vão ter um aumento de receita com a taxa de juros. E a IRB é um desses casos. Não vejo por que ela não andar ao longo desse ano, tá? Então eu tô vendo com bons olhos IRB. Eu vi os dois últimos calls de resultados, do segundo TRI e do terceiro TRI, e eu fiquei bem empolgado com o que eu vi e com o que eu vi, né? E adicionalmente, o management fala o seguinte, olha, estamos focando em rentabilidade, não estamos fazendo apólices a qualquer valor. E aí você vê lá que realmente a receita total dela ao longo dos últimos trimestres foi reduzindo, mas o lucro foi aumentando. Exatamente por causa disso, porque eles estão fazendo seguros melhores, né? E o que aconteceu lá no passado? Se a gente quiser fazer uma analogia de forma simples, pensa o seguinte, a seguradora vai em São Paulo fazer seguro de carro com um valor de prêmio lá de Santa Catarina. Num primeiro momento, como o seguro vai estar muito barato, todo mundo vai querer fazer seguro naquele lugar, né, com aquela seguradora. Sim. Mas, cara, em São Paulo tem muito mais sinistro do que em Santa Catarina, de acidente, de roubo e tudo mais. Rapidamente ela vai ter que começar a pagar muito prêmio e vai começar a ter muito prejuízo, né? Então o que aconteceu com o IRB foi mais ou menos isso, de forma simplificada, mas agora não, agora eles estão sendo muito seletivos nas apólices que eles fazem. Eles preferem perder negócio a fazer uma apólice ruim. E aí quando o management fala isso abertamente no call de resultados e tudo mais, e você vê no demonstrativo de resultados que isso de fato está ocorrendo, dá mais segurança para a gente realmente entender que esse turnaround de fato aconteceu, sabe? Não está sendo só um discurso. Os fatos casam com a história que está sendo contada. Me agrada bastante. Beleza. Vou mostrar aqui o sonar dela como é que tá. Deixa eu ver aqui. IRBR. Aí. Cara, bem interessante também o sonar. Tem umas posições vendedoras, mas obviamente as compradoras estão muito mais interessantes aqui. Vamos ver para fevereiro. Fevereiro também, ó, bem comprador, apesar de uma posição aqui, mas bem comprador, mais leve, né, por óbvio. E março já não tem tantas posições. E tem um detalhe, mesmo que as taxas comecem a estabilizar no segundo semestre, a IRB está com o dinheiro dela paradinho lá, cara. Então, eu particularmente vejo como um case extremamente interessante, e até a gente já tinha feito esse comparativo nessa semana, e realmente é um case que está ficando mais interessante ainda. E tem um grande investidor que está nela, que é o Barsi, né? Parece que é uma das ações que está dentro da carteira do Barsi, se não me falha a memória. Então, eu acho que ele também não é um que gosta de rasgar dinheiro igual o Buffett, né? Ele é um cara que gosta de ter seguradora, né? E essa resseguradora, na realidade, pela mudança toda estrutural que o Rodrigo Silveira falou, e até pelos dados que estão acontecendo em termos de lucro, ela está provando que está valendo a pena, né? Sonar está dizendo isso, né? Sonar é o nosso guia, a nossa bússola. Até né? fevereiro tá bem bonito, cara. Tá bem bonito, cara. Sim, para quem opera bastante opções, né? Quando a gente vende a opção, a gente está vendendo o prêmio, né? Como uma seguradora, você está vendendo o seguro para alguém, né? Que está comprando aquilo. Cara, eu diria o seguinte: IRB até 2019 era um vendedor de via, sabe? Vendia put a descoberto de via, ou de Magalu. Hoje eu diria que ela é uma empresa que vende call coberto de Klabin, ou de Suzano, ou de uma empresa assim bem mais estável, sabe? Tem um potencial, uma probabilidade muito maior dela ganhar aquele prêmio do que ela perder. Antes não, era desastre, de desastre. Beleza.